Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador. Alimento Diário. Série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 2: Contemplando Deus. Autor Miguel Mar. Título da semana 2: A Carta e o Ministro da Nova Aliança. Semana 2, segunda-feira. Ler com oração 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Louvado seja o Senhor. Palavra, Espírito e oração. Na mensagem da semana anterior, vimos que o ministro da Nova Aliança é gerado pela experiência de comunhão com Deus. O ministro precisa conhecer o plano de Deus e também precisa conhecer as artimanhas satânicas que tentam frustrar os desígnios de Deus para com seu povo. Conhecendo tanto o plano de Deus como o plano de Satanás, o ministro de Deus não dará oportunidades ao inimigo. Na mensagem desta semana, a carta e o ministro da Nova Aliança, veremos que o ministro de Deus deve desenvolver um viver de comunhão com o Senhor, como fazia Moisés, que orava por si, pelo povo, pelo cumprimento do propósito de Deus e buscava aprofundar seu conhecimento sobre a pessoa de Deus. Agindo dessa maneira, estaremos habilitados por Deus para ser seus ministros. Seremos como uma oferta no altar, prontos para ser queimados, e assim exalaremos o aroma agradável a Deus, manifestando em todo lugar a fragrância do bom perfume de Cristo. Além disso, espontaneamente daremos liberdade ao Senhor para inscrever, esculpir sua mensagem em nós, a fim de sermos suas cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Ao nos salvar, o Senhor nos equipou com o que precisamos para ser vencedores. Está fazendo de tudo para nos levar a alcançar o objetivo. Todavia, para frustrar tal objetivo, o inimigo tem uma artimanha apoiada em 3 estratégias: impedir que conheçamos a palavra, anular nosso espírito e barrar nosso viver de oração e comunhão com o Senhor. Nós, como ministros de Deus, precisamos conhecer a Bíblia, os fundamentos da verdade e a palavra profética atual, que direciona o mover de Deus nos tempos finais. Também nos é de suma importância exercitar nosso espírito e desenvolver uma vida de oração e comunhão com Deus para nos mantermos firmes e inabaláveis. Com o viver dirigido pela palavra de Deus e exercitando o espírito para andar na presença do Senhor, teremos, por intermédio de Cristo, confiança em Deus. Pois não somos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, pois temos plena certeza de que nossa suficiência vem de Deus. E Deus mesmo nos habilitou para sermos ministros da Nova Aliança. O homem por si só consegue habilitar-se em cursos seculares de capacitação para obter conhecimento, na verdade, mas não é assim quanto aos assuntos espirituais, porque não conseguimos habilitar a nós mesmos como ministros da Nova Aliança. É Deus quem capacita e habilita seus ministros. Devemos estudar a Bíblia e os livros espirituais. Contudo, não podemos cometer o erro de achar que somente com o estudo de desses livros espirituais, sobre a palavra de Deus, estaremos habilitados para a sua obra. A capacitação vem da parte de Deus. Portanto, precisamos abrir nosso coração para ouvir o falar do Senhor, desfrutar da palavra de Deus e exercitar nosso espírito para ter comunhão íntima com Ele por meio da oração.
É dessa forma que conheceremos profundamente o que Deus fez por nós, por meio da redenção, e teremos clareza sobre a vitória de Cristo em nossa vida. O fato de Cristo conduzir seus cativos em um triunfo nos remete à ilustração dos desfiles vitoriosos dos generais de Roma antiga, quando os cativos eram apresentados como troféus de guerra. Nosso Cristo é vitorioso. Louvado seja o Senhor. Ele venceu o poder das trevas e todas as coisas negativas. O ministro de Cristo experimenta esse poder, permite que o Senhor o derrote, torna-se alguém rendido ao Senhor, um cativo de Cristo em realidade, e reconhece que tudo vem de Deus e nada procede dele mesmo. Conhecendo Cristo assim, de maneira tão viva, exalamos a fragrância de seu conhecimento. Esse bom perfume é proveniente de nossa atitude de nos render ao Senhor e nos colocar como oferta sobre o altar para ser queimados. O aroma da oferta queimada sobe até Deus para sua satisfação. Além disso, o bom perfume de Cristo tem efeito tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Ao nos rendermos e nos ofertarmos, o aroma que exala de nós é agradável a Deus e é um testemunho de Cristo em nosso viver. Para os que se perdem, exalamos cheiro de morte para a morte. Todavia, para com aqueles que são salvos, somos o aroma de vida para a vida. O que exalamos mediante a nossa experiência íntima com Cristo define a vida das pessoas. O ministro da nova aliança deve ter convicção de que é um cativo do Senhor e recebeu a graça de servi-lo para manifestar o aroma de vida, a fim de que outros também se tornem cativos dele. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Está escrito isso em 2 Coríntios 2,16. O apóstolo responde: a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. O ministro da nova aliança vive pela graça divina, pois tem consciência de que é insuficiente e que sua suficiência vem de Deus. Pelo fato de ser um cativo que desfruta de íntima comunhão com o Senhor em oração, o ministro de Cristo não profere as próprias palavras, e sim as palavras do Senhor. Nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2,17. Mercadejar é fazer comércio, visa obter lucro. Alguns estavam procurando os próprios interesses, e não os interesses de Deus. Aqueles que agem assim não suprem as pessoas com vida. Todavia, como ministros de Deus, nós não visamos a nenhum benefício próprio, e sim ao interesse do Senhor. Nosso serviço é produzir ganho para Deus. Pergunta de hoje: quais são os 3 pontos básicos para o ministro de Cristo manter confiança diante de Deus? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.